Olá, voltei com a nossa última atividade desta segunda quinzena de maio. Desta vez eu deixei ciências para o final, por quê? Nós temos um experimento para observar e esse experimento eu precisava de alguns dias, né? De acordo com a orientação que eu vou dar daqui a pouco, então por isso ficou para o fim. Decomposição. Antes de eu ler o texto, decomposição, vamos lembrar em matemática. Em matemática, quando nós vamos fazer a decomposição de um número, nós vamos fazer o que com esse número? Separar esse número em partes, né? Então eu vou pegar todos os pedacinhos que compõem aquele número e eu separo tudo. Então eu estou decompondo aquele número, eu estou separando aquele número em partes menores. Só que em ciências nós vamos ver essa decomposição também, separar em partes menores, só que não são números, são seres vivos, ok? Então vamos lá. Algumas bactérias e fungos desempenham um papel muito importante nos ambientes. Eles decompõem os restos de outros seres vivos, liberando no ambiente nutrientes que auxiliam no desenvolvimento das plantas. Então tem essas bactérias e fungos que elas vão ajudar, né? Vão atuar na decomposição desses seres vivos. Isso vai auxiliar quem? As plantas, ok? Para investigar o processo de decomposição dos alimentos, realize a atividade a seguir. Agora chegou a hora do nosso experimento para observar como é que funciona esse negócio de decomposição em alimentos. Em números nós já sabemos, a gente já fez atividade de decomposição numérica várias vezes. E nos alimentos? Vamos ver como é que funciona? Atividade 1. Experimento de decomposição. Materiais. O que você vai precisar? Casca de 2 bananas maduras, saco plástico transparente. Fácil, né? Ingredientes, né? Materiais bem simples. Etapas. 1. Coloque as cascas das bananas dentro do saco plástico. Então não precisa ser a banana inteira. Você come a banana e depois coloca só a casca, que já é suficiente para observarmos esse processo de decomposição. 2. Amarre bem a boca do saco e deixe em um local da sua casa por 15 dias. Por isso que eu não gravei o vídeo antes para a gente conseguir observar, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a banana. Então como estava a casca da banana, né? Quando eu comecei o experimento e como que está agora. Então observem. Esse foi o dia de montagem do experimento. A casca da banana amarela com algumas manchinhas pretas, pois já era uma banana madura. Já se passaram 15 dias e agora vamos abrir o saco para a gente observar de pertinho o que aconteceu com a casca das bananas. Olha só, já dá para ver aí bem na pontinha os fungos, tá vendo? Ó, os fungos, que são seres vivos decompositores, tá? Então, as bactérias e os fungos fizeram a decomposição da casca da banana. Ela já está, maior parte dela está preta. A textura também muda, ela já fica mais mole. Tá vendo que até desmontou a casca? Responda! Então já observamos, vamos responder as nossas perguntinhas. Como as bananas ficaram depois do tempo esperado? E aí? Como que tá essa banana? Como que tá? Ela estava igual? A casca está da mesma cor? Está com a mesma textura? Está no saquinho, né? Mas será que o cheiro também está igual? O que provocou a decomposição dessas bananas? Então, alguma coisa, né, fez com que essa banana começasse a se decompor, a casca dessa banana, né? O que foi? Anota aí. Lembrando, você pode fazer esse experimento ou você pode observar o vídeo aqui que eu gravei, né? Então eu fiz o experimento e gravei, mostrei pra vocês, tá? Então vocês podem observar e responder as perguntas. Quem quiser também pode fazer. Mas lembre-se de amarrar bem o saquinho, tá? Pra não começar a ficar com cheiro ruim na sua casa e não espalhar nenhum líquido desagradável, tá bom? Tem um link, tá? Então, ó, clique no link abaixo e assista ao desenho Decomposição Cídio Cientista. E veja como acontece o processo de decomposição em outros alimentos. Então,
Além de fazer o experimento e observar o que eu mostrei para vocês podem também assistir esse desenho. Nesse desenho do Cid, ele vai falar sobre decomposição também e vai mostrar esse processo. É bem bacana também. Assistam, tá? Relações alimentares. Os seres vivos necessitam uns dos outros e do ambiente para sobreviver. Presta atenção nisso que vai ter uma perguntinha e é bom você ter prestado atenção nessa parte. Vou até repetir. Os seres vivos necessitam uns dos outros e do ambiente para sobreviver. Há diversos tipos de relações entre os seres vivos. Uma delas é a obtenção de alimentos. Os animais não produzem o próprio alimento. Dessa forma, para obter energia, eles necessitam se alimentar de algumas plantas ou de outros animais. Observe os seres vivos presentes no ambiente ilustrado abaixo. Então, vou colocar a imagem aí para vocês observarem. Tem plantas, capivara, jacaré, né? Cadê aqui? Garça branca, enfim, vários animais. Atividade 2. As sentenças abaixo se referem à alimentação de alguns dos seres vivos que aparecem no ambiente ilustrado. No entanto, nem todas são verdadeiras. Escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então vamos às nossas sentenças, às nossas frases. O jacaré se alimenta de plantas? O que você acha? Verdadeiro ou falso? Anota aí. A capivara se alimenta de plantas? Agora você tem que pensar um pouquinho o que você acha, tá? Do que se alimenta cada um desses animais e colocar verdadeiro ou falso. A capivara se alimenta da garça branca? Próxima sentença. O jacaré se alimenta da capivara? Anota aí. As plantas se alimentam de minhocas? E aí? Na sua casa tem plantas? Elas se alimentam do quê? Será que você sabe? Anota aí se elas se alimentam de minhocas. Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Anota. B. As plantas se alimentam? Caso sua resposta seja afirmativa, explique a maneira. Então, na próxima aula eu vou explicar se as plantas se alimentam. Sim ou não? E de que maneira? Mas agora eu quero saber o que você acha. As plantas se alimentam? Sim ou não? E de que forma você acha que as plantas conseguem se alimentar? A planta é um ser vivo. Para ela ser viva, né, para ela continuar viva, será que ela precisa de alimento? E se ela precisa de alimento, da onde ela consegue retirar esse alimento? Anota o que você acha na questão B. C. Em sua opinião, um desses seres vivos conseguiria viver sem a presença do outro? Por quê? Lembra aquele primeiro parágrafo, né, a primeira frase do texto, que eu falei da importância, né, de um precisar do outro? Dá para viver um sem o outro? Então a gente vai ver essa questão das relações alimentares. Será que se um ser vivo não existisse, o outro conseguiria sobreviver? Para nós sobrevivermos, nós não precisamos nos alimentar? Então tá falando lá que os animais não produzem o próprio alimento, que eles precisam uns dos outros para sobreviver, para se alimentar. Então presta atenção e formula a sua resposta. Por enquanto é só. E depois eu volto com as próximas atividades do mês de junho, ok? Tchauzinho!